Já vamos começar. Boa noite. Olá, Pri, tudo bem? Me mandem um ok aí se tá chegando o áudio direitinho para vocês. Tá chegando direitinho o áudio? Estão conseguindo ouvir, beleza? O Felipe já chegou. Já tá aí o Felipe. Boa noite, Felipe. Estão conseguindo ouvir direitinho? Tá chegando? O áudio ok? Legal, bacana. Vamos lá, gente. Vamos pegar esse aviãozinho aí. Vamos disparar. Vamos enviar aí para a galera aí, porque é mais um assunto bacana da gente estar discutindo, da gente estar compartilhando aqui, né? As questões jurídicas de um negócio tem que ser muito bem tratadas, né? Não dá para a gente fazer as coisas de qualquer jeito, né? Igual diz, né, aquela frase, não dá para ser só no fio do bigode. Tem que estar no papel, né? Tem que estar escrito, tem que estar assinado. E o Felipe, ele vai esclarecer algumas dúvidas aqui pra gente. Ele é um expert aí dentro desse assunto e tenho certeza que vai contribuir bastante, né, para a gente que está empreendendo, para quem tem vontade aí de estar empreendendo, que tem algum negócio, né, que está em busca de um sócio, isso que a gente vai tirar as dúvidas aí. Então manda aí esse aviãozinho aí, dispara aí para aquela galera que está querendo empreender, para aquela galera que já empreende, que vai fazer bastante sentido tudo que o Felipe vai falar aqui com a gente. Vamos disparar aí que a galera vai chegando. Deixa eu ver aqui. Já estou disparando aqui também agora para os meus contatos. Enviando o aviãozinho para todo mundo. Vamos embora, galera. Vamos enviar aqui, ó. Me enviando aí que eu estou enviando aqui. Boa. Tiago, meu amigo Tiago. Enviaram aí os seus contatos? Encaminha aí que essa galera vai. Essa questão jurídica tem que ser muito bem discutida, né? Não dá pra gente fazer as coisas de qualquer jeito. Deixa eu chamar o Felipe aqui. Fala, Felipe. E aí, meu amigo, tudo bom? Tudo jóia?
Tudo ótimo. Beleza. Afastar aqui um pouquinho. Bacana. Felipe, valeu. Já te agradeço aí, viu, por essa contribuição sua, por essa aceitação aí de estar junto com a Flest aí e de esclarecer algumas dúvidas, né, que geralmente a gente tem aí dentro desse caminhar do empreendedorismo. E eu acho que essa questão jurídica, né, Felipe, é algo assim que deve ser um dos primeiros passos aí para quem está iniciando um negócio, né, cara? Eu vou deixar você falar, tá? Mas eu acho que nem sempre a galera pensa um pouco nessa parte do jurídico no início, né? Vai pensar, talvez, depois de algum certo tempo aí, falar, nossa, tem a parte do jurídico aí. Mas a gente já trocou algumas ideias antes, cara, e eu acho que a sua contribuição aqui vai ser fundamental para quem está começando um negócio, para quem já tem um negócio, né, e que está em busca aí de trazer mais uma pessoa para dentro do time, mais uma pessoa para dentro aí da formação da equipe. Eu acho que você tem uma bagagem, um conhecimento técnico que vai ser fantástico para esse momento aqui, cara. Então, mais uma vez, obrigado. E se apresenta aí, Felipe, fica à vontade. Obrigado, Thiago, aí pelo convite. É um prazer estar batendo esse papo com você. Bem, eu sou advogado especializado em startups, empresas de tecnologia e novos negócios, ajudo startups, corporates, habitats, inovação e investidores no desenvolvimento de negócios. Além de advogado, também estou como investidor em rede de investimento anjo, faço avaliação de investimentos em startups. Hoje eu tive a oportunidade de atuar praticamente por quase todos os atores, né, do ecossistema, cada um em uma determinada cadeira. Aqui no Espírito Santo, eu participei do grupo de trabalho que colaborou com a criação do primeiro marco legal de contratação de startup pelo poder público. Estou como mentor em pelo menos 10 ou 12 programas aí de aceleração de startups no Brasil. E também sou o líder do Inovativa Brasil. E também professor de direito das startups, naturalmente. Inclusive, nosso primeiro curso, quando eu criei a Inlaw, que nasce aí como a primeira escola de inovação jurídica aqui capixaba, foi justamente em direito das startups. Muito bom bater esse papo com você. Bacana, Felipe. E bacana que você é tanta coisa que é que você tira tempo, né, cara, para você atuar em diversos lugares aí. E eu sei que você, né, tem família também, tem filhos. Ou seja, você faz parte daquela trilha dos empreendedores, né, cara, que não tem jeito, né, cara? E a nossa vida é completamente acelerada, né? Rapaz, sabe, você falando isso é interessante, né? Parece que isso é um para-raio de quem atua no mercado de inovação. Todo mundo que trabalha com inovação parece ter um para-raio de desafios, né, de atividades, porque a gente está sempre nesse movimento, né, dependendo do seu momento ali, de give back ou give first, né, enquanto comunidade, o desenvolvimento do ecossistema de inovação, e isso é bem importante, né? Isso acaba nos caracterizando aí como agente de fomento, e é isso que brilhou, é isso que me fez vir para o ambiente de inovação, a colaboração, viver em comunidade, o give first, o give back, sem nenhuma perspectiva de retorno, e sim fomentar o ecossistema por inteiro. Não é fácil, mas recentemente, na semana passada, estou coordenando agora um MBA em Corporate Venture Capital, investimentos e inovação. Como a gente tem nada a fazer, a gente faz mais coisa, né? E é o primeiro MBA no Brasil nesse ambiente e, cara, super... eu gosto muito de trabalhar nessa área, daí que eu acabo me envolvendo em diversas iniciativas. Ô, Felipe, eu sempre falo que a vida do empreendedor é uma vida de servir, né? Se você está disposto a servir, seja muito bem-vindo para o empreendedorismo, né? Porque quando a gente pensa em iniciar alguma coisa, a gente tem que ter muito isso em mente, que a gente tem que estar preparado sempre para poder servir, né, alguém, e não a gente ser servido.
né? E isso o empreendedorismo ele deixa muito claro, né, cara? E a gente escuta aqui você falando desse tanto de coisas que você atua, eu tenho certeza que isso também é muito gratificante do outro lado que consegue receber toda essa bagagem que você está tendo e essa sua disposição de querer passar à frente, de querer ensinar, de querer, né, mostrar o caminho e o jeito mais fácil e seguro de quem está iniciando, de quem está começando, né, cara? Isso aí é show de bola. Legal, a perspectiva é essa, né? A perspectiva do empreender, e empreender inovação especificamente é colocar o seu cliente no centro, né? E esse provavelmente é um dos principais diferenciais quando a gente fala de startups, empresas e alguns outros tipos de negócios, né? E acho que esse é o norte aí para quem quer, aspas, se aventurar no empreendedorismo, né? É entender que o seu propósito no final do dia é atender melhor o seu cliente, proporcionar experiências melhores, para que ele tenha uma jornada melhor ali no uso daquela solução ou no enfrentamento de um determinado desafio. Bacana. Felipe, eu separei algumas perguntas aqui para eu estar compartilhando com você, né? E você está nos ajudando aí com relação a essa área do jurídico. E depois tem separado também algumas perguntas que as pessoas fizeram no quadrinho que eu deixei, né, lá no meu store lá. E algumas pessoas mandaram uma pergunta lá, então depois eu vou fazer para você aqui também, né, essas perguntas aí. E aí, cara, para começar o nosso bate-papo aqui, a gente escuta muito falar de que sociedade equipara-se muito a um casamento. Isso é verdade ou isso é mito? Legal, Thiago, porque essa é um paralelo que eu faço, né? E eu faço isso com todos no onboard ali dos clientes, na minha aula, inclusive eu comparo a jornada de um relacionamento, né? Então, primeiro a gente está namorando, né? Enquanto namorado, pelo menos eu, né? A gente entrega flor, né? Tem aquela caixinha de bombom, abre porta, né? É de uma gentileza, assim, às vezes fora do comum, que você está engajado ali, né? Para provocar aquele efeito uau, né? Já que a gente falou de jornada de experiência, né? E aí depois a gente vai ali pro noivado, né? Momento de que a gente tem certeza que aquele relacionamento, aquela pessoa é para mim, né? É aquilo que eu quero para minha vida, e a gente tem o ideal de conquistar o mundo juntos. Casamos. Nesse casamento a gente começa a ver as coisas como elas são, né? O relacionamento por mais tempo juntos, os desafios do dia a dia, em que nem sempre a louça vai estar lavada, a roupa provavelmente vai ficar no chão, alguma bagunça vai acontecer. E é exatamente nessa bagunça que a gente vive a mesma ambiência societária. É a mesma coisa. A gente está pensando no negócio, está todo muito, muito engajado naquilo, a gente começa a se aproximar aí pelo estreitamento de uma relação societária, até que eventualmente a gente constitua essa relação e a gente casa, né? Fica se tornando sócio. E é um casamento aí baseado, né, em business, em propósito, e que, sem sombra de dúvidas, você fica mais tempo com o seu sócio do que com sua família. Você fica mais tempo mergulhado no seu negócio com sua família. Eu mesmo tenho uma média de pelo menos 10 horas de trabalho, então eu fico muito mais tempo ali no meu trabalho do que no meu dia a dia, às vezes, com minha família, com minha esposa e afins. Então, é um relacionamento que tem que dar muito certo, né? Tem que funcionar muito bem. As expectativas precisam estar muito bem alinhadas. Porque quando não funciona, e a gente dá um endereçamento para um divórcio, por exemplo, o divórcio é extremamente complexo. E quando eu falo complexo, é complexo de verdade, se litigioso, eu posso dizer que a gente está caminhando para o fim, dependendo do porte do negócio. E ainda pode ser gigante, né? Eventuais conflitos societários, principalmente,
ele pode criar, inclusive, um cenário de falência real, assim, de um negócio. Então, não é incomum, muitas das vezes, inclusive, existem vários estudos que sinalizam isso, que é a falta desse alinhamento de expectativa, a falta desses endereçamentos em caso de conflito, em caso de desacordo, em caso de uma situação de sensibilidade, qual vai ser a direção que a gente vai traçar? Qual o caminho a gente vai lidar? Não é aquela coisa assim, deixa eu preparar, porque se você me lascar, eu tenho um jeito de te lascar também, né? Não é assim. É muito mais na perspectiva de que se todos nós estivermos alinhados sobre o nosso papel, o que a gente deve fazer, deixar de fazer, a gente vai conseguir ter mais maturidade e vai conseguir ter mais perenidade ao longo do negócio. Daí sim que uma sociedade é igual, né? O casamento. Na verdade, tem muito mais intensidade ali de contato, e nessa intensidade, naturalmente, a gente acaba tendo algum nível de desafios, né? Cada um é de um jeito, né? Se eu tenho desafios com minha esposa, imagina como eu não teria desafios com uma outra pessoa que às vezes vai pensar diferente ou tem alguma direção diversa da minha em determinado momento. E você acha, Felipe, que quando a gente vai buscar, né, essa pessoa para ser o sócio, e essa pessoa ela é muito próxima da gente, ou é um amigo, ou é um parente, você acha que isso pode se tornar um pouco mais difícil quando entra no assunto da questão jurídica de um negócio? Às vezes por a pessoa achar, pô, mas é meu amigo, para que eu vou querer fazer um documento tal? Será que ele pode desconfiar, né? É uma desconfiança que está sendo levantada com relação ao negócio, e aí a pessoa talvez coisa melhor deixar para depois já não começar a gerar um conflito, né, nessa parte. Você acha que isso acaba que torna mais fácil das pessoas não prosseguirem com essa questão jurídica? Esse é um ponto, né? A confiança que a gente tem um no outro acaba nos permitindo seguir em frente sem azeitar essas relações. Eu acho que aqui é muito mais uma perspectiva de alinhamento de negócio, que aí você vai fazer um endereçamento ali para um instrumento jurídico, algo nesse sentido, porque não é uma conversa simples de se ter, ponto, isso realmente não é. Mas é uma conversa necessária. Conversas difíceis, elas precisam acontecer o mais breve possível, porque na medida que a gente vai acumulando essas conversas difíceis, ali na frente vai ser difícil realmente falar sobre elas, né? Então, enquanto a relação ela está positiva, é o momento para a gente conversar. Então, quando a gente vai começar um negócio, por exemplo, é fundamental que a gente já defina. O que o Felipe vai fazer? Quais são as entregas que o Felipe vai fazer ao longo de determinado tempo? Qual vai ser a minha participação societária? Qual vai ser o meu equity? Eu vou criar alguma regra para eu receber esse equity ou perdê-lo caso não entregue? Não há relação de desconfiança. É manter as coisas alinhadas, justamente para que todas as expectativas estejam conforme cada um pensou. Então, principalmente nesse momento de MVP, ideação ali, é muito comum as startups não conversarem sobre isso. A gente não vai conversar, nem sei se o sistema vai dar certo, não sei o quê. Então, eu não vou conversar sobre isso. Cara, você tem que começar quase que no D0, talvez não no D0, D0, mas no D1 ali você já tem que tratar sobre isso, para que ao longo desse MVP, pensando em startup bem early stage, já seja endereçado, por exemplo, e se o negócio não funcionar, como a gente já viu vários negócios aí não acontecendo, isso resultar num débito, mas foi feito tudo na conta do Felipe, mas tem mais 4 pessoas brincando junto comigo aqui, mas agora eu, Felipe, estou devendo 100 mil reais, porque era eu que estava fazendo, e era isso. Como é que a gente vai distribuir esse prejuízo, né? O inverso verdadeiro. A gente gerou um ativo, mas o Felipe, ali no meio da jornada, acabou perdendo o engajamento dele, acabou não participando mais. E aí? Felipe tem direito, não tem direito? Ele tinha 20%, tinha 30%, e agora como é que eu
ele não vai seguir em frente e com esse 30% de equity comprometido com a pessoa que não faz mais parte do quadro do dia a dia, cara, você morreu ali em nível de cap table, né? Porque 30%, se a gente for considerar ele como um 30% morto, que não serve para mais nada, que talvez a gente não vai conseguir evoluir ali numa perspectiva de investimento, por exemplo, talvez você não tenha mais viabilidade de investimento ali na frente, justamente porque alguém já sentou na cadeira com equity muito relevante, né? E acabou comprometendo. Então, é muito mais você tentar alinhar essas expectativas para que tudo esteja endereçado. Não eu desconfio de você e acho que essa questão tem que ser problemática. Sim, não é simples de conversar, mas ela é essencial que seja conversado o quanto antes, justamente para que a gente tenha uma expectativa de sobrevida, né? E quando a gente fala de empreender, eu costumo falar que empreender é sinônimo de risco, né? Empreender e inovação é sinônimo de alto risco. Então, a gente já tem um desafio do negócio. Você imagina a gente ter desafios entre gente, né? Entre sócios, né? O quão problemático isso pode ser, o quão bomba atômica isso pode se tornar ali na frente. Então, não pode haver esse desalinhamento, né? Ou a gente tem que minimizar esses desalinhamentos. Então, daí a importância de sempre se conversar sobre qualquer problema que a gente tem hoje numa relação entre sócios. Legal, Felipe. Eu ia até a próxima pergunta seria numa resposta um pouco mais direta, que era com relação a por que eu me preocupar com a parte jurídica do negócio, né? Tipo, eu ia falar justamente sobre essa questão de eu ainda estou começando agora. Tipo, para que eu vou pensar nessa parte jurídica se eu não sei nem se o meu negócio vai dar certo? Mas você acabou que já começou a responder aí. E tem os dois lances, né, Felipe? Que você comentou. É claro que o negócio pode dar errado e sobrar um débito na conta de alguém, como pode também, talvez, durante um processo de MVP, algum investidor que olhou, que se interessou e queira entrar e fazer um aporte um pouco maior financeiro naquilo ali, e você não está meio estruturado com relação, né, ao quanto que cada um tem de negócio para você negociar, né, com o próximo investidor ali que está querendo entrar. Então, quando eu pergunto para você por que eu devo me preocupar com essa questão jurídica logo no início do negócio, cara? Se a gente olhar para a janela do caminho do investimento, o investidor vai olhar tudo, né? Então, por exemplo, não é incomum, muitas das vezes, a gente ter que ir catando ex-founders que não fazem mais parte, mas ele entrou e saiu, a gente não... Mas ele não teve o contrato social, né? Ele estava ali na sombra, ali, enquanto o negócio estava nascendo, e de repente o negócio evoluiu, ele não entrou ali, mas seguiu em frente. E eventual participação separada que esse cara possa ter. E aí? E aquele registro de marca que ele fez o nome dele? E o registro do domínio, né, do site, né? Porque é normal, né? A gente vai fazendo o nosso nome, eventualmente lá na frente a gente faz uma transferência ali para PJ. Então, quando a gente pensa no negócio por inteiro, o caminho do jurídico é justamente para dar segurança para todos esses atores. Seja você, enquanto empreendedor, seja o seu cliente, para que ele tenha robustez para contratar, isso mostra maturidade, dá segurança, fornecedores de igual forma, e investidor, então, a gente não precisa nem questionar, porque ele vai olhar tudo ali no final do dia, né? Quando a gente acaba descendo ali para uma due diligence, é isso que ele vai olhar. Vai olhar todos os contratos que você tem, sem exceção, e quando a gente começar a navegar neles, pode levantar uma flag amarela que se torne um caminho transponível que pode viabilizar, por exemplo, o investimento. Aí quando você fala de questões jurídicas, além ali do societário, né, que para mim é o primordial, o primeiro momento, né? Por exemplo, marca. O pessoal acaba esquecendo coisas simples, né? De fazer o registro de marca e seguindo muito, às vezes, na vibe, MVP, não sei o quê. Cara, no MVP, vai lá, registra sua marca, custa cento e poucos reais você fazer o registro no seu nome. Lá na frente você transfere isso para PJ, porque simplesmente você pode perder o seu nome.
Então, tem várias questões ali ao longo do caminho, do empreendedor, do negócio, de uma startup, que pode comprometer o futuro. Daí a altíssima relevância de olhar para isso e buscar, inclusive, quem entende disso, né? Então, a gente hoje é extremamente desafiador, né, ter profissionais que têm um entendimento sobre business das startups. É uma coisa que a gente tem fomentado bastante, né, buscado trazer mais pessoas para esse ambiente, mas, por enquanto, o cenário ainda é escasso. E outra pergunta aqui que eu tenho é o seguinte: para uma ideia, o cara que só tem uma ideia, e alguém que já tem um negócio, né, que já está desenvolvido, tem alguma diferença com relação ao tipo de contrato, o tipo de documento jurídico que tem que se criar quando eu vou trazer um sócio para dentro? Por exemplo, eu que só tenho uma ideia e quero trazer alguém para desenvolver essa ideia junto comigo. E outra coisa é o cara que já tem um negócio, que já está rodando, e ele quer trazer uma pessoa também, né, para dentro do negócio dele para ser um sócio. Tem diferença de que tipo, que documento que eu tenho que criar, por exemplo, para quem tem uma ideia e para quem já tem um negócio? É questão de maturidade, né? Então, boa parte das regras vão se aplicando quase que identicamente, de forma idêntica, mas vai dependendo da maturidade do negócio em si. Então, ali, enquanto a gente está no MVP, a gente não criou um CNPJ, mas eu preciso testar, eu preciso preciso ter um CNPJ, mas não quero fazer um investimento relevante e quero seguir fazendo um primeiro caminho de validação. Não é incomum, por exemplo, vamos constituir um MEI em nome de somos lá 3 sócios, e seguimos operando em cima disso, mas a gente é sócio de fato, né? Tecnicamente, a gente teria um desafio ali porque o MEI, por exemplo, só poderia ter um sócio. Aí você constitui instrumentos que já façam essa regulação para a constituição de uma PJ que abarque todo mundo ali na frente, como o memorando de entendimento e qualquer outro instrumento que a gente queira denominar, que resolva essa questão pré-societária entre esses founders, né? E já ali na frente, aí nesse memorando de entendimento, por exemplo, você já cria toda sorte de regras que se aproximam e muito, ou quase são idênticas, daquelas que já que seriam aplicáveis para quem já tem um negócio já ativo, né? Com o CNPJ, todo mundo abarcado ali. Mas ali você já faria um acordo de sócio, prevendo boa parte dessas regras que você já teria ali desenhado, e agora você estaria importando para um novo momento ali, com mais maturidade. Então, você criaria mais regras, mas na essência se aproxima muito daquilo que você já poderia abordar ali no acordo de sócio. No final do dia, são arranjos entre sócios. Quais os arranjos que nós vamos fazer, quais são os combinados que a gente vai ter ao longo da nossa jornada societária, ou pré-societária, né? Que ali antes da PJ, ou enquanto está em uma PJ, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma experimentação, mas eu preciso vender. Então, eu preciso gerar nota, então eu vou acabar seguindo um caminho ali, fazendo esses arranjos entre esses sócios. Cara, eu estou sozinho num negócio. De repente, eu coloquei mais 2 pessoas junto comigo. E aí eu já tenho um CNPJ formado, já está tudo no esquema. Essas 3 pessoas agora que fazem parte dessa empresa, eles respondem por igual se acontecer alguma coisa com a empresa, ou tem algum que é o administrador que vai responder por qualquer, sei lá, irregularidade que acontecer com aquele CNPJ? Na teoria, todo mundo responde proporcionalmente, né? Na teoria. O administrador acaba sendo ali, no primeiro momento, o alvo principal, quando a gente fala de questões fiscais, por exemplo, questões ambientais. Existem algumas questões de direito do consumidor que simplesmente vai desconsiderar tudo, qualquer coisa, e vai atingir diretamente os sócios. Então, na teoria, pensando em uma sociedade limitada, a gente teria ali a barreira da PJ, né, que quaisquer obrigações deveriam esbarrar naquela barreira, mas a gente entra ali numa possível desconsideração da personalidade jurídica que poderia alcançar os sócios.
O que, no final do dia, ali, quando a gente fala de relações de trabalho e direito do consumidor, por exemplo, que é o mais sensível e o que seria mais aplicável aí para a maioria dos negócios, acaba se considerando tudo e acaba chegando ali na ponta ali do sócio. Daí, por exemplo, quando a gente começa a falar de investimento, um dos motivos do investidor não entrar no quadro societário é esse, né? É justamente ficar do lado de fora dessas questões que possam envolver a responsabilização de um sócio, justamente para não ser afetado em seu patrimônio, por exemplo. Né? É legal, cara. Eu lembro que, né, o Felipe, ele participou e participa ainda ativamente aí em algumas questões jurídicas da Clest, né? Eu sempre recorro ao Felipe aí quando a gente precisa de alguma ajuda aí na parte jurídica. E eu lembro, Felipe, quando no início eu estava desenvolvendo a Clest ainda e a gente trocando uma ideia, e eu sempre falo com o público aí quando eu estou conversando com eles e tal, e é uma frase que você me falou que eu guardei e compartilho com quem está começando um negócio. Eu lembro que você falou assim, olha, o porquê da sociedade é igual a um casamento, né? Porque você já tem que começar sabendo de como que você vai acabar aquilo ali. Não que a gente casa para poder separar, né? E não também que a gente encontra um sócio, né, para poder separar lá na frente. Mas toda vez quando a gente vai casar, você tem que escolher uma forma de que você quer que aquela relação ali aconteça, né? Que lá na frente, se porventura alguma coisa der errado, você já escolheu lá atrás de que forma que aquilo ali seria dividido, né? E a mesma coisa da sociedade, né? Não que você tenha que escolher a forma e falar assim, ué, mas eu já estou começando aqui, pensando como que eu termino a minha sociedade, né? Não, eu estou trazendo um sócio que é para ficar. Não, positivo. Mas se por um acaso no meio do caminho acontecer alguma coisa, como que vai ser esse fim? E aí eu lembro que você falou, Thiago, comece sabendo como que você vai terminar. Essa é a melhor forma de você iniciar um negócio do jeito certo. Né? Porque senão a gente deixa um caminho obscuro, cara, quando acontece o desafio. E quando a gente já endereça essa jornada, fica muito mais confortável. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, quando a gente não consegue se resolver, ou seja, os caminhos não estão alinhados, né, do que a gente vai fazer, deixar de fazer, e etc., alguém vai ter que resolver isso. Quem resolve? Um tal ser humano chamado magistrado juiz. Juiz, a gente nunca sabe o que ele vai pensar e quando é que ele vai ter condição de resolver. Então, a gente tem mais de 200 milhões de processos no Brasil, é o país que tem o maior número de demandas judiciais do planeta Terra, e com uma perspectiva média aí de resolução de conflitos entre 5, 6, 7 anos de processo. Algum negócio aguenta um conflito de 6 meses, com algum problema entre sócios, assim, você imagina anos. E questões societárias, poderia pensar que fazer um estudo melhor para apurar esses dados, a minha experiência foi assim, terrível no sentido de tempo. É sempre muito longo, é sempre muito complexo, é sempre muito ruim essa jornada. Daí que quando você já endereça isso, deixa tudo com as expectativas alinhadas, a gente evita determinados desafios, dentre eles, né, o encerramento de um negócio. Então, não foi uma nem duas, cara, teve uma época que começou quase a bater semanalmente, assim, empreendedores chegando, eu dou tudo para o sócio para viver livre desse problema e etc. O problema não era o dar tudo, a questão é que eles não tinham um caminho endereçado. Então, numa situação como aquela de conflito, e eu que investi minha vida, meu patrimônio naquilo, de repente eu vou perder tudo porque a gente não conseguiu azeitar o encerramento de uma situação, por exemplo. Daí que a gente tem que pensar em tudo, qualquer coisa. Justamente para evitar esse caminho ruim, né? Que a gente não precisa passar por isso e eventualmente quando acontece a gente tem que trabalhar da melhor forma possível.
Eu acho que aí, ô Felipe, é que entra também aquela questão, né, da correlação, por exemplo, de um casamento, né? Quando você vai escolher alguém para você namorar também, você não sai, já pega o primeiro e fala, ah, vem cá você, vamos ver se vai dar aqui, né? Você vai escolhendo ali, né, quem é aquela pessoa ali. A sociedade também, e eu sei disso porque eu passei por essa fase aí, a vontade e a empolgação de você querer fazer o negócio dar certo, de você já querer ver aquilo ali saindo do papel, é muito grande, né? Principalmente para quem está começando, para quem ainda tem uma ideia e fala, cara, eu preciso tirar essa ideia do papel. Mas uma coisa que tem que deixar claro é que o sócio, você tem que ter calma na hora de poder escolher também quem é essa pessoa que você vai trazer para perto, né? É importantíssimo de você ter essa pré-seleção, de não, né, já sair, ah, não, você é isso, então tá, vamos embora, vem comigo aqui, vamos começar um negócio aqui que a gente tem, né, tirar o atraso aqui e tal. E aí eu acho que isso conta muito também, né, quando você passa a escolher com calma quem é essa pessoa que vai trilhar junto com você, que você vai escolher para poder caminhar, né, por um longo tempo do seu lado ali. Então, eu acho que essa escolha que você faz também conta muito na hora de você acertar, né, os processos mais para frente, né, cara? Cara, sem sombra de dúvida. Então, quando a gente pensa em, volto, né, exatamente a semelhança ali quanto relacionamento, quanto casamento, você vai conviver com essa pessoa por longos anos. Vai viver mais com ela do que com sua família. Ponto. Ela tem que compartilhar os mesmos valores, os mesmos propósitos que você. E eu gosto, tem um colega meu que, mais com o olhar do investidor, ele pega e fala o seguinte, cara, eu invisto, aí, voltando para investimento, olha, o investidor pensando, imagina a sociedade ali mesmo, né? Eu invisto em quem eu tenho condições que eu chamaria para viajar comigo, com minha família, para curtir e fazer alguma coisa com as pessoas que eu gosto. Que eu não teria condição de ficar numa mesa, eu não invisto. Agora, você imagina investidor que não está ali no board necessariamente, né? Normalmente acaba ficando um pouquinho mais externo, ainda que tenha uma perspectiva ali de smart, especialmente quando a gente fala de anjo. E quem está ali no dia a dia? Imagina você não conseguir se relacionar com a pessoa que não vive os mesmos propósitos que você. A probabilidade disso dar uma zica ali na frente é elevadíssima. Daí a importância de você buscar pessoas que compartilhem do mesmo propósito que você e sejam complementares. Então não adianta ter vários Filipes ali num negócio que seja especificamente vá além do jurídico, né? Então o Felipe tem um know-how um pouquinho mais de business, mais jurídico, mas a gente precisa ter um cara de tecnologia, a gente precisa ter alguém de vendas, a gente precisa ter alguém com o seguinte perfil, porque se for todo mundo jurídico, o escritório de advocacia funciona. Mas se não for escritório de advocacia, não vai funcionar. Então a gente precisa ter essa complementariedade de competências também, né? Justamente para que a gente dê um olhar mais multidisciplinar sobre o desenvolvimento daquele negócio e dê mais perenidade. Aí quando eu volto de novo assim, para essas questões de investimento, estou sempre falando de investimento porque 70% do meu dia é sobre investimentos, os outros 25% são questões societárias, os outros 5% são outras coisas. A gente acaba olhando muito sobre isso, né? Essa complementaridade entre os founders, o quanto eles estão ali engajados naquele negócio e se, no caso de um desarranjo ali, como é que a gente eventualmente ejeta alguém. E uma coisa aqui, Felipe, que eu já vi que intriga muitas pessoas, com relação ao seguinte, se alguém roubar a minha ideia, eu posso processar esse alguém? Como que funciona, Felipe, essa questão de roubar a ideia? Falar, eu tinha uma ideia aqui, o Felipe roubou ela de mim. Agora eu vou ter que processar o Felipe porque ele roubou minha ideia. Cara, ideia pode ser roubada? Como é que funciona isso, Felipe?
Cara, assim, independente do momento de maturidade ali do business, o que a gente tem que pensar é que a velocidade é o que mais importa, né? A velocidade de execução é o que mais importa no final do dia. É, Era muito comum até há poucos anos atrás, o web de inovação já evoluiu muito, amadureceu, né? Para eu compartilhar minha ideia com você, assim, no NGA. Eu falei, irmão, não vou nem, quero mais nem falar com você, né? Porque é, é, eu preciso, até para te ajudar, eu preciso ouvir. Então, isso aconteceu comigo recente. Um empreendedor, não, mas para eu compartilhar com você, aí tinha todo o receio de compartilhar. Cara, primeiro, eu sou advogado. Não, eu já tenho o dever de sigilo por lei. Segundo, cara, estou aqui como seu mentor. Então, igualmente, dever de sigilo. E se você não compartilhar, eu não consigo te ajudar. Ponto, né? Então você tem que compartilhar a sua ideia. Agora, quando a gente fala de compartilhamento de ideias, em geral, a gente tem que entender o que é hiper, mega, ultra estratégico, o que a gente vai compartilhar ou não, e como é que a gente vai proteger isso, né? Então, compartimentar coisas que são relevantes é importante. Por exemplo, dentro do meu negócio, por que todo mundo vai ter acesso a tudo, qualquer coisa? Então, a gente faz um compartimento para que nem todo mundo tenha acesso a tudo. Porque os segredos do negócio podem estar em determinado lugar. Você quer ter algum nível de proteção? Sim. Um NDA ou um termo de confidencialidade vai ajudar a desestimular isso? Sim, vai ajudar a desestimular. Uma não concorrência vai ajudar a desestimular? Sim, vai ajudar a desestimular. Que o pessoal pode simplesmente falar, estou nem aí, ter saudações, eu vou fazer isso mesmo e vou seguir em frente? Pode. Mas daí a relevância de compartilhar aquilo que é extremamente estratégico e o que não é estratégico. E, sim, sempre contratualizar questões que são sensíveis. Então, você vai contratar, por exemplo, uma pessoa que você vai, vamos lá, de growth, por exemplo, você vai dar sua alma ali para ele conseguir desenvolver ali o seu negócio, né? Conseguir fazer o seu negócio performar. Então, boa parte, ou grande parte das informações que são ali alocadas para ele merece esse guarda-chuva da confidencialidade. E várias outras coisas também. Então, sim, pensar numa proteção ela é extremamente relevante. Se ela é patenteável ou não, se ela é registrada, se ela é protegível por propriedade intelectual ou não. Daí a importância, desde o início, em proteger isso via depósito nos lugares competentes, como INPI e afins, justamente para que a gente tenha a proteção da propriedade intelectual que está sendo desenvolvida. Mas no final do dia, a gente não quer ter uma batalha judicial, a gente não quer ter uma batalha jurídica, é saber compartimentar aquilo que é essencial e compartilhar com quem você deve compartilhar determinadas coisas. Lembrando que não adianta também a gente não abrir, não falar com as pessoas, porque se a gente não compartilha, a gente não mostra o nosso valor, a gente não mostra a solução, e algumas coisas a gente vai correr o risco e faz parte da jornada e do caminho. Mais o poder de execução que você vai ter, que vai ser o seu eventual diferencial competitivo, que vai garantir ali a proteção da sua ideia, somada a essas coisas que você tem que se preocupar. Eventual confidencialidade, eventual não concorrência, e eventual proteção dessa propriedade intelectual. Quando eu comecei o processo da Clast, eu entrei nisso porque não tinha como eu ir buscar um sócio se eu não falasse do que era a minha ideia. Eu ia morrer com a minha ideia, porque eu não ia conseguir executar ela. O que é a sua ideia? Não posso falar. Ué, se você não pode falar, eu não vou entrar em um negócio, né, para só depois eu conhecer o que é. Eu preciso saber o que é o seu negócio para ver se faz sentido, né, pelo que eu estou buscando. Porque se não fizer sentido, muito obrigado, é uma ideia bacana, tal, mas não me interessa, né? Não quero fazer parte dessa sua ideia. E eu não tinha uma Clast, né, para eu poder colocar minha ideia lá, então eu tive que usar as ferramentas que tem hoje disponível no mercado. E eu levei muito tempo para conseguir trazer o sócio para dentro da Clast. Só que é aquele negócio, cara. Eu tive que abrir a minha boca e falar da minha ideia. Mas você ficou com medo de alguém roubar a sua ideia? Cara,
é aquele lance que você falou. O que mais importa é, no final do dia, o quanto você conseguiu executar daquilo que você estava proposto a fazer. E outra coisa, Felipe, que eu sempre falo é o seguinte: eu tinha uma ideia da Class já todinha desenhada na minha cabeça de tudo, de como que eu pensei, de tudo. É lógico que eu não abri detalhes por detalhes com quem eu estava trazendo o sócio para a gente poder, eu sentar com ele 1 hora e falar de tudo que eu tinha pensado. Né? Eu dei o meu pitch ali para ele, fiz o meu pitch, vendi para ele a questão da ideia, do que era o negócio. Ele se interessou, gostou, e dali nós fomos num processo de namoro onde eu fui ganhando a confiança e fui liderando. Fomos ganhando a confiança e vai liderando, vai andando no processo, né? E eu acho que é mais ou menos dessa forma, né, cara, que às vezes a gente caminha, né? E um lado, Felipe, que eu vejo com relação de você travar para não falar a sua ideia, é até uma forma de você conseguir validar o seu negócio. Porque se você comenta com um número grande de pessoas a respeito do que você está pensando em fazer, você já vai tendo um feedback ali das pessoas que falam, olha, eu não sei se daria muito certo isso. E aí, se você vê que uma quantidade grande de pessoas não estão um pouco interessadas, você fala, pô, será que esse é um caminho mesmo? Porque nem sempre aquilo que a gente idealiza que vai resolver o problema do mundo realmente vai resolver, né? Cara, até porque, volto, né? Como é que você vai validar se você não vai explicar a transformação que você provoca na pessoa? Então, o mesmo pitch que você tem que fazer para o investidor, você tem que fazer para um colaborador estratégico, você tem que fazer para um novo sócio, você tem que fazer para o seu cliente, cada um, né, um pitch específico, né? Mas é saber atrair a atenção e movimentar essas pessoas, né? E, inclusive, eu falo, tem que ter essa capacidade de atração de pessoas justamente para formar um time legal. Se você não conseguir, se você não apresentar o seu negócio para o outro, como é que você vai fazer o outro brilhar? O olho do outro brilhar? Como é que ele vai sair da posição dele para sonhar esse sonho grande com você? É o sonho que a gente tem que sonhar em conjunto. Não dá para ser só você, né? Daí que hoje, eu acho que está muito mais claro para mim. Às vezes eu até fico preocupado, porque a gente vive na bolha, né, desse momento. Mas eu sempre tento botar a cabeça do lado de fora, porque se eu estou pensando, se está todo mundo pensando assim também, né? Mas no ambiente especificamente de inovação, é muito comum a necessidade dessa exposição para validação. Quando a gente desloca isso para o ambiente tradicional, mostra que é ainda mais fundamental. Que a gente compartilhando, a gente junta time, a gente traz cliente, a gente traz parceiros estratégicos e, eventualmente, se for o caminho, a gente também atrai o olhar do investidor. Então, daí a importância de abrir o coração para o mundo e mostrar o que você está fazendo. Claro que, igual você sinalizou, algumas questões hiperestratégicas, enquanto a gente está se relacionando ali e tal, não sei o quê, a gente vai fazendo um conta-gotas, né? Mas não dá para ficar naquele, vou conversar com você e ter aquele sentimento de o cara tá segurando algo, né? Fica até estranho e ruim. Mas é fundamental que a gente consiga expor nossas ideias para que a gente consiga movimentar e atrair talentos. Eu acho que é por isso, Felipe, que eu vejo a importância da participação do jurídico dentro desse processo para poder ir te instruindo de que forma que você vai se garantindo passo a passo, né, conforme você vai evoluindo, né, quais são as etapas do processo jurídico que eu devo estar seguindo para que cada vez mais eu fique respaldado, né, ou minimize os impactos que eu possa estar sofrendo lá na frente, né. Por isso que eu sempre falei quando eu fui buscar os sócios, e uma coisa que eu não abriria a mão seria dessa questão jurídica, né, da gente andar sempre acompanhado, né, de um jurídico ali que auxiliasse de que forma que a gente desenvolveria, né, aquela ideia ali. E foi justamente isso. E depois que chegou o primeiro sócio, aí a gente criou um termo de confidencialidade, onde a gente foi abrindo cada vez mais, né, as questões, eu fui abrindo cada vez mais essas questões para o sócio, e aí eu acho que é onde a gente vai gerando essa confiança na outra pessoa, né?
E você vai ganhando a confiança. É igual no relacionamento, né, cara? Relacionamento, quando você encontra alguém, você vai aos poucos também comentando sobre a sua vida, você vai abrindo um pouco mais a respeito, né, de quem é você. E a mesma coisa dentro de uma sociedade. Eu acho que você fazer perguntas ajuda muito na hora de você continuar, né, a liberar as informações para aquela pessoa, porque eu acho que é através de perguntas que você vai descobrindo cada vez mais coisas, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe. Dá um exemplo para a gente aí, sem citar nome, claro, de empresas, mas que você acompanhou aí por uma falta de contrato, ou por uma falha de contrato. O que mais pegou assim dentro do negócio aí que você viu nesses anos seu aí? São poucos anos, né? Vou fazer 15 anos aí de advocacia, quase 20 em escritório de advocacia. E um pouco mais de 50 mil processos aí. Mas vamos lá. É, no, cara, no final do dia, é sempre a falta de elemento de expectativa. É sempre alguém queria algo que os outros não combinaram muito bem esse jogo ou fingiram, né, de morto e deixaram seguir ali. Então, negócios early stage, essa falta de alinhar entregas, equity de cada um, atividade de cada um, fazer veste, inclusive, para o próprio sócio, seja invertido ou não, para que ele se mantenha engajado no desenvolvimento do negócio é extremamente relevante. Então, a maioria das situações, quando a gente pensa em questões societárias, são justamente esses atritos entre os sócios, ou porque o cara às vezes resolveu fazer tererê na praia, né? Então eu quero abandonar minha vida aqui, quero fazer tererê na praia, vou para Bahia, vou fazer tererê. Não tem problema com relação a isso, legal, cada um tem um momento de vida e quer fazer uma coisa nova. Mas e se isso acontecer, como é que a gente vai endereçar? Aí o cara foi embora. E agora a gente não sabe mais como é que o cara está dentro, o cara está fora, ou como é que a gente faz para o cara ir embora, né, de verdade, né, no final das contas. Então, para mim, eu acho que essas questões societárias são as mais sensíveis sempre, em ordem de escala societário. E aí a gente vai replicando isso para todo mundo. Então, o seu cliente está com a expectativa alinhada da entrega que você vai fazer, você prometeu mais do que você tem capacidade de entregar. Se você não tem capacidade de entregar aquilo, cara, não promete. É melhor você entregar pouco, você falar que vai conseguir entregar pouco e entregar mais, do que o inverso, né? Porque aí você acaba desestabilizando a relação. Fornecedor de igual forma. Então a gente tem que saber vender ao mesmo tempo que a gente mantém ali a realidade daquilo que a gente vai entregar. Então é vender aquilo que você entrega. Então, na escala assim, de desafios, seria mais ou menos isso. Você já acompanhou algum caso que você viu que tinha uma empresa que era sólida em caixa, por exemplo, e por uma questão societária acabou que uma empresa chega à falência por conta disso, por não ter feito um contrato ali bem feito e chegou a um final de uma empresa? Isso com certeza, né? Não foram foram vários casos, mas vou trazer um caso público recente, porque aí fica todo mundo na mesma página. Acho que a Pernambucana, agora a gente tem uma questão societária ali envolvendo a líder ali das ações, a principal acionista ali da Pernambucana, e hoje vive um conflito societário absurdo, né? Se isso vai ser sucedido por alguém ou não, né? E existe uma discussão ali. A gente está falando de uma empresa que fatura centenas de milhões de reais e que, de repente, está numa crise gigantesca porque a principal acionista não tinha herdeiro, não endereçou bem ali o seu patrimônio e tem uma discussão ali se alguém era filho, não era filho, se tinha relacionamento, não tinha relacionamento, e isso foi uma empresa gigantesca. Cara, qual é o impacto em cima disso? Aí a gente olha lá para o caso Gugu Liberato. Cara, é o Gugu. É o Gugu. Então, imagina o tamanho do patrimônio do cara, negócios que estavam ali envolvido com ele. Imagina o impacto que isso pode ser gerado por não ter sido planejada a sucessão dele. Então, quando a gente começa a pensar,
é do início ao fim do negócio, né? Seja comigo ou semigo, seja com negócio ou sem negócio, né? Seja com a ausência dos sócios ou com o desfazimento de um determinado negócio. Então a gente está falando de que não importa o seu tamanho, de repente você pode deixar de existir mesmo sendo gigante. Massa, cara. Ô, gente, se alguém tiver alguma pergunta aí, queira contribuir, fazer aqui, fica à vontade, tá? Para fazer aqui, para a gente chegar nos finalmente daqui. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Agora, duas perguntas aqui que foi feita aí pelos nossos seguidores, Felipe. A primeira é: qual a situação que mais traz conflito na hora de terminar uma sociedade? É como terminá-la, né? Essa eu acho que é exatamente como é que vai ser a destinação dos ativos, o que eu vou receber em troca desse encerramento, ou da minha saída da sociedade. Em caso de negativo, né, a gente está com o nosso patrimônio negativo. Como é que ficarão os débitos que estão ali relacionados à sociedade? Esses são os principais pontos ali de estresse, né? Como é que a gente calcula esse patrimônio positivo ou negativo na hora de uma saída de um sócio? Porque tem aquele velho contrato de boca, né, cara? E aquele contrato de boca, às vezes, quando você começa um negócio, depois é aquilo lá, minha parte é 50%. Não, mas você não atuou da forma que era para atuar, não vai ser 50% não. E é aí onde que pode morrer um negócio, né, cara? Porque, vamos lá, sociedade de dois, não necessariamente a gente vai ficar 50-50 para cada um. Pode nascer com 90-10, 90 para um e 10 para o outro. E por alguma razão, todo mundo pensa assim, né? São dois, divide e é isso. Cara, cada um tem uma participação, cada um teve um momento do negócio, ou vai ter um momento de dedicação do negócio, cada um teve uma entrega inicial, seja aportando recurso ou não. Eu tive a ideia e trouxe você, cada um vai ter um nível de interação, né? Por exemplo. Essa pergunta é até curiosa, Felipe, se são entre duas pessoas, se geralmente divide 50% ou se cabe, né, você que teve a ideia ali e tal, fique um pouco a mais. Porque eu sempre pensei, Felipe, na hora de você fazer algum tipo de ter que tomar algum tipo de decisão, como é que fica essa questão dos 50-50, né? E aí, quem que dá a voz ativa ali? Acaba ninguém decidindo nada, né? Porque no final do dia, se você não tiver um endereçamento de quem vai poder decidir algo, e se a gente for seguir a letra fria da lei ali, ninguém vai ter poder absoluto, né? Cada um vai depender do outro. E, eventualmente, pode ser uma regra, inclusive, de retirada desse sócio. Se a gente entrar no impasse, você vai sair, você vai comprar minha participação, e etc. Um bom exemplo é aquele case de Pasadena, que a gente teve lá a situação da Petrobras, que em razão de um conflito ali gerado entre a Petrobras e a refinaria, acabou atraindo um gatilho de aquisição de toda a refinaria. Só para lembrar, a refinaria de Pasadena ela valia meia dúzia de dólares e o Petrobras teve que comprar por algumas centenas de milhões de dólares em razão desse gatilho. Tá? Falo meia dúzia, lógico que não, né? Valia acho que 50, 80 milhões de dólares, mas ela teve que pagar 800 milhões de dólares sobre ela, mais ou menos assim, não me lembro exatamente o número, mas é uma coisa antiga. Então, ter essas regras, ter tudo bem desenhado é bem relevante. Tem uma pergunta aqui, quais os principais pontos em um contrato com um sócio investidor? Investidor, ele não é sócio, ou ele não deve ser sócio, tá? E aí é uma coisa que a gente evoluiu, né, enquanto o ecossistema, né, e o ecossistema de inovação traz esse olhar, coisa que em negócios tradicionais acabavam não trazendo, né, não tendo isso. Eu mesmo já sofri com isso, então já fui o sócio investidor que entrou em determinada participação, tive determinada participação societária,
E entrei direto no contrato social há muitos anos atrás e a gente aprendeu que não é a forma de se fazer, né? Então, a forma, hoje, enquanto investidor, você não é sócio, você fica de fora do negócio, justamente para evitar atrair as responsabilidades que possam gerar, que o negócio possa gerar para você e afetar o seu patrimônio. Pensando em obrigações, entendendo essa figura enquanto investidor, você tem que setar ali ou endereçar quais são as obrigações do investidor. Ele vai ter que te conectar com oportunidades de negócio, ele vai ter que ser seu advisor, ele vai ter que sentar aí no board como conselheiro consultivo. Quais são as entregas do investidor além do recurso, né? Porque dinheiro por dinheiro, a gente tem muito recurso ainda na mesa, apesar do alarde atual, principalmente em negócios early stage, até série A, um pouquinho para cima ainda, tem muito recurso na mesa e não é um problema, né? Na verdade, a gente mantém o mercado aí com liquidez, mas sim, um ajuste, um freio de arrumação sobre isso. Mas vamos supor, Felipe, que um cara tem um negócio ali, ou o cara tem uma ideia, e aí ele está precisando vamos supor que ele precisa de um programador, mas ele também precisa de recurso financeiro, porque ele não tem, só tem uma ideia, por exemplo. E aí, no caso, eu sou um programador e eu tenho uma condição financeira de bancar o início de um projeto. E aí eu entro dentro do seu negócio, dentro da sua ideia, vamos supor que eu seja um sócio investidor, que eu vou entrar com minhas habilidades técnicas, mas além disso eu tenho um aporte financeiro também que eu vou colocar dentro do negócio. Nesse caso, aí ele poderia entrar como um sócio investidor. Ele vai fazer parte do quadro societário, mas ele tem também recurso financeiro para pôr no negócio. Cara, é sócio, né? É um sócio que está... todo sócio ele tem seu comprometimento financeiro. Então, eu vou entrar com o dinheiro, você vai entrar com o dinheiro, e eventualmente eu entro mais no dinheiro porque eu acabo tendo mais recursos, tem um outro perfil ali. Se a gente entender eu sou sócio, vou ser sócio, vou entrar no contrato social e vou trabalhar para fazer esse negócio acontecer, qualquer tipo de obrigação, a gente tem que endereçar a aquisição dessa participação societária de acordo com as entregas dele. Então, se eu vou entregar a plataforma, eu tenho que fazer uma regra de veste, uma regra de veste dessas entregas. Então, uma vez que eu entreguei, eu recebo tanto de participação. E assim, durante uma boa jornada ali de manutenção também dessa tecnologia. Isso é uma coisa. A gente pode entender isso como uma tranche, né? Aí vamos pensar em outra tranche que é a parte financeira. Então, eu tenho que fazer o desembolso para fazer o negócio acontecer também. Mas é recurso financeiro, né? Tem o recurso econômico e recurso financeiro. Tudo isso alinhado ali com as cotas ou ações, se fosse uma situação de SA, que esse sócio venha receber, para ali na frente ele entrar no contrato social de verdade ali ou ir ganhando isso ao longo do caminho. Então, quanto mais você preserva esse controle sobre as entregas das cotas e da participação societária, mais segurança você tem em engajá-lo e entregar de verdade. E não entregando, meu amigo, você não entregou, logo você não faz direito, logo eu não vou fazer minha alteração contratual para trazer você para dentro. Posso ter colocado de largada ali um percentual, porque já tem uma entrega ali mais imediata, mas ele vai receber o restante depois com outras entregas que forem alinhadas ali. Aí você vai fazendo isso de forma cadenciada. Entendi. Isso é bem legal porque a gente às vezes pode confundir então essa questão de sócio ou sócio investidor. Né? O que nós temos é um sócio. Se o sócio tem condição financeira também de aportar recurso dentro do negócio, ótimo, ok, vamos embora. O que não pode é confundir com um investidor, né, que vou colocar dinheiro dentro para fazer aquilo acontecer, mas a minha participação não vai ser dentro do CNPJ, porque eu não vou estar do seu lado a lado ali para a gente batalhar junto pelo negócio. Eu vou te dar mais ou menos o que a gente chama aí do smart money aí, que você fala, cara, eu estou aqui
sou um mentor, estou trazendo informações para você do negócio. É mais ou menos isso, né, cara? Cara, legal você Porque senão a levantar gente... isso. pode falar. Desculpa. É legal você levantar isso porque as pessoas confundem muito isso, muito mesmo. Eu até me esqueço de fazer essa diferenciação, porque, na essência, todo sócio vai ter que aportar recurso, né? Tem a perspectiva de aportar algum tipo de recurso, né, para fazer o negócio nascer, porque é um investimento que você precisa fazer. Tem jeito. Só que as pessoas, enquanto eu investidor de verdade, não o sócio que estou entrando ali, estou aportando recurso, cara, não entra no contrato social. Você não tem por que entrar. Só que as pessoas acabam entrando. E quando entram, muitas das vezes ainda cometem um erro de pegar uma elevada participação societária. Pô, me dei bem, peguei 40% do negócio. Maravilha. Mas a sua rota de liquidez? O investidor entra para sair. Você sai quando, irmão? Quando é que você vai sair? Alguém tem que comprar a sua participação para sair. Mas não adianta ser tudo cash out. Tem que ter cashinho. O dinheiro tem que entrar no negócio para o negócio fazer acontecer. Se for só para comprar você para alguém sair, o dinheiro vai todo para fora. Logo, o dinheiro não existe mais para o negócio. Então, é um erro muito comum, inclusive, isso tem mais uma questão de maturidade do mercado que está ganhando muita maturidade. Se a gente olhar 3 anos atrás, para hoje, a gente está num mercado hipermaduro. Em querer ter o olhar, comer demais. Quem come demais vai ter dor de barriga. Simples assim. Então não foi uma, nem duas, 3, ou mais vezes que eu tive que dar uma opinião no que eu comentei investimento para, cara, não vou nem analisar mais o negócio é maneiro, eu não vou gastar energia com isso. Cap tape está zoado, a gente não tem como entrar, porque a gente vai ter, eu enquanto investidor ali na frente, eu não vou conseguir sair. Se eu não consigo sair, não faz sentido eu entrar. Porque investidor, ele entra para sair algum dia. E essa rota de liquidez, essa jornada do exit dele, tem que estar muito claro, tem que estar endereçada para ele. E o excesso de equity, por exemplo, é um problema. Legal. Cara, eu acho que isso caberia até uma live só para falar sobre essa questão de investimento, né, cara? Que é algo essencial e que tem sido muito praticado hoje no país, né? Pessoas que têm recurso financeiro e que querem, né, investir em startups, né, em negócios, em vez de investir em bolsa de valores, apostam em negócios, né? Mas isso eu acho que cabe um outro tema aí para a gente poder trocar, né, figurinha aí. Felipe, queria te agradecer, queria que você desse as suas considerações finais aí para a gente ir finalizando. Agradecer a todo mundo que está aí presente aí, obrigado, né, por vocês estarem aí junto com a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo assim, com relação ao jurídico, pode mandar um direct que eu vou encaminhar para o Felipe, e o Felipe respondendo lá, eu encaminho para vocês. Felipe, fica à vontade aí nas suas considerações finais aí. Cara, primeiro assim, muito obrigado pelo convite, foi muito bom bater esse papo com vocês. E estou aí, não só enquanto advogado, mas também como agente de fomento do ecossistema de inovação, seja do Espírito Santo, onde a gente está, ou em todo o Brasil, para colaborar. Só me chamar, vai ser um prazer gigante aí colaborar com quem precisar bater o papo sobre questões legais ou questões de negócio propriamente dito. Obrigado e até a próxima. Felipe, valeu mais uma vez, obrigado aí. E tenho certeza que a Clash ainda vai dar bastante trabalho para você aí. É a nossa torcida aqui, viu, Felipe? Que nós dê bastante trabalho para você aí, cara. Mas obrigado aí mais uma vez por essa parceria aí, pela disponibilidade do seu tempo, cara. Valeu. Prazer, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, boa noite. Uma boa semana para todos aí. Fiquem com Deus. Até mais.